Ei, pessoal, boa noite. Vamos conversar hoje com a Graziela Rose, ela que é educadora, advogada e diretora do programa Direito na Escola. A Grazi é uma companheira bem bacana, vamos aguardar ela entrar. Já entrou, já estou convidando. Bem legal aqui hoje. Ei, boa noite! Ei, boa noite, tudo bem? Como estamos? Feliz da vida? Tudo bem, graças a Deus. Então, ótimo, Grazi. Que Grazi, o que bom. que você conta? Tá frio por aí? Olha, hoje não, hoje tá até mais tranquilo, sabe? Eu não sei se é porque eu tô muito agitada, né? Então eu tô com o corpo quente, né? A gente nunca para de trabalhar, mas tá bem tranquilo. O Você dia tá tá, bom. você E tá por aí? agitada? Você é uma pessoa tão quieta? Imagina, meu Deus, minha caneta cai. Opa, eu também tô arrumando aqui. E aí, Grazi, como é que vai ser a conversa? Ah, temos novidades, né? Olha só que coisa boa, né? Esse convite ele vem para poder nos brindar um pouco com mais energia ainda, porque hoje a gente nós estamos num processo, né, de aprovação aí de um projeto de lei bem legal. Mais tarde eu falo com você. Então acho que é por isso que eu tô com tanta energia, né? Tem muita energia positiva, é muita gente sintonizada. Então acho que eu tô sentindo assim, eu tô em isolamento social, mas não tô sozinha, sabe? Então eu acho que eu tô além de ser muito atarefada, né? A Odete até falou aqui, minha querida amiga de Divinópolis, deve ser agitada. Eu sou bastante agitada. Mas eu acho que as agitações, os movimentos estão acontecendo, eu estou sentindo daqui de casa. Essa agitação para coisa boa é muito bom, né, Grazi? É, nossa, graças a Deus, né? Deus Também é tô bom demais pra agitado. gente. É. Também tô agitado e feliz. Veja bem como é que estão as coisas. Olha, Ai, os livros, nossa, ficaram lindos, né? capa pronta, metodologias Esse, esse ativas. é o de metodologias, não é? Ai, nossa, fantástico. Isso, BNCC, lá com o Museu de Curitiba, que eu amo. E Lindo, o que você já conhece aí, que você já tem, já leu. Então, maravilhoso, assim, que as escolas podem aprender tudo, né? Todo dia a gente trilogia aprende, tá? pronta. Isso é igual filho, né? A gente olha e fica feliz de saber que pode, que conseguiu. Então, gente, quem quiser, na editora Conhecimento, a mesma que lançou o livro do Direito da Escola. Cadê o seu livro? Você tem por aí? Exato. Deixa eu te contar o que que aconteceu. Eu estou aqui na casa da minha mãe. Meus livros Ai, ficaram lá na minha biblioteca. E eu, nessa isso. agitação, eu tive que vir pra cá. Mas, enfim, de toda forma, lá no meu feed de notícias tem uma foto da capa dele que tá linda, maravilhosa. É o primeiro de muitos, porque a grande vantagem dos nossos livros do Direito na Escola é que nós escrevemos com a primeira turma de pós em docência jurídica de 2017. E nós já estamos na quinta turma. Então, assim, tem muito livro para escrever só com essas turmas, além de outras tantas novidades aí que eu já estou planejando para 2020. É muita história boa para contar, né, Grazi? Ai, graças a Deus, né? Graças a Deus. Bom, mas vamos a essa live. Vamos a essa live que vai ser bem legal, porque onde tem novidade boa significa que a gente está colhendo frutos de trabalho que foram arduamente, sementes que foram plantadas, né? Sim. Bom, eu só vou pedir isso para quem está aqui agora e para quem vai entrar depois. Quem desejar comprar, ajuda o movimento Educação é o Alvo, que a Grazi faz parte, os nossos projetos. Então, assim, a meta é o quê? A meta é o quê? A gente conseguir 100 pessoas que possam comprar. Porque aí os custos operacionais estão pagos e a gente vai fazer uma grande festa para entregar o livro lá em agosto. Beleza? Esse aqui E já esse dá para entregar projeto é agora. fantástico. O projeto é Esse dá para fantástico, né? Eu, entregar inclusive, faço agora. parte, né? Então, eu também fico aqui no merchan aqui da venda dos livros. Positivo. Mas vamos lá. Grazi, você é uma advogada, você é uma professora. E como é que foi essa experiência aí de trabalhar no direito na escola e começar todo esse projeto aí que só está crescendo, que é parceiro, que a gente está torcendo? Como é que é isso? É advogada, professora, mamãe desse menino bem legal aí.
Ai, ai. Eu brinco muito que eu sou ex-advogada, né? Que ser professora, ser educadora é muito mais legal, muito mais divertido, a gente dá mais risada, É. a gente sente o coração bater, sem ser aquelas palpitações do fim dos prazos processuais. Mas eu estou no ambiente jurídico há mais ou menos uns 15 anos aí, não preciso fazer as contas. Mas eu me vi advogada muito antes disso, né? Eu era aquela criança que morava num prédio com 24 apartamentos e tinha no mínimo 24 crianças e a gente fazia uma grande escolinha, né? Infelizmente eu fazia uma representação de uma escola tradicional, todo mundo, um cheirando a nuca do outro, né, coitadinhos? Mas eu acho que eu sempre tive esse jeito assim da docência, mas nunca soube, nunca fui acho que eu nunca prestei muita atenção nisso. E tive a oportunidade, depois de advogada, sou formada há mais de 10 anos, de conhecer o Lucas, que é o nosso idealizador do programa Direito na Escola, e começar essa caminhada junto com ele, aí já tem uns 6 anos, por aí. Então, assim, é uma alegria muito grande. A gente sempre ouve aquelas frases de Facebook, de Instagram, né, aquelas filosofias das redes sociais, de que quando a gente trabalha com o que a gente ama, a gente não trabalha de verdade, né? A gente realmente está fazendo uma coisa por puro prazer. E é isso, eu acho que toda vez que eu estou na função professora, não estou na função educadora, eu me sinto muito bem, me sinto muito leve e é onde eu não quero sair mais, né? É um ambiente muito gostoso, né? Como todos têm as suas intempéries aí para serem enfrentadas, mas é muito. O coração bate mais forte, sabe? Então eu me vejo mais educadora do que professora e mais educadora do que advogada. Ô, Grazi, eu tô com uma pergunta aqui que ela não estava programada, não, mas é porque não tem jeito Olha, de não. gente, esse povo gosta de fazer umas perguntas pra mim. E eu não sou fofoqueira, né? Imagina se as É, pessoas soubessem fazer as perguntas certas. ela não estava programada, mas eu acho que vai ser muito importante te ouvir. Ok. É, nos Estados Unidos e no mundo hoje, até no Brasil também, ontem, Curitiba, nós acabamos enfrentando aí protestos contra a questão da igualdade racial, pelo crime, pelo assassinato. Você é advogada e você é educadora. Educador é aquele que é educador das pessoas, né? E aí, Sim. como é que a gente faz com esses protestos? Isso é uma questão de direito também, de direito humano, de direito civil. Perceber que alguém que é autoridade, ele acaba abusando do seu poder e, infelizmente, matando uma pessoa. Como é que é isso? Nossa, Paula, é bem complicado, né? Eu estava conversando hoje com uma colega que nós já fizemos muitos encontros em relação a, a essas dores. São dores também, né? São as dores que a gente sente, né? E que o mundo todo sente, não, mas muita gente sente, né? Os negros sentem muito em vários espaços. E a gente tem um problema muito grande que eu estava conversando com ela, eu falei, nossa, até quando que a gente vai continuar fazendo palestras e manifestando e pedindo para que todos sejam tratados com a equidade, né? Porque iguais, a gente já percebeu que isso é praticamente impossível, mas que haja uma equidade. Quando que a gente vai se tornar humano e ver o outro humano que existe no outro, né? Então, assim, nossa, eu fico. Tanto é que de uns anos para cá, na verdade, sempre me convidaram para fazer palestras, né, da consciência negra em novembro. E eu não quero mais aceitar, sabe? É como se só novembro fosse um dia pra gente se conscientizar. É conscientização é todos os dias. Então eu falei que eu aceito convite todos os meses, menos novembro, porque o novembro virou uma característica de calendário. E não é, a gente sente uma Não, dor não é muito modinha, né? grande, não é modinha. Então, assim, imagina que toda a estrutura de todo mundo, as pessoas simplesmente desconsideram. Existe uma história, você é historiador, você sabe disso. Tem uma história que precisa ser considerada, que a gente carrega, querendo ou não. A gente tem isso nas nossas veias, eu, né, como negra, e aprendi a me reconhecer como negra, né? A sociedade, ela me embranqueceu, eu fui criada numa cultura
branca, né? Então, assim, eu era aquela que tinha um cabelo que passava macirré, né? Eu era o estereótipo da embranquecida, né? Seria aquele quadro né, da torcida das gerações, né? Para que a gente fosse se embranquecendo, não porque a gente sofreria menos, mas porque seria menos feio, né? O negro ele sempre foi visto como a parte, né? O marginal da sociedade, quem está à margem da sociedade. E tem que jogar todo mundo dentro, né? Nós somos maioria em todos os lugares. Então, assim, não tem Sim, como, nós não somos minoria, nós somos maioria, como mulheres, inclusive, e como mulheres negras que mais sofremos, somos maioria em todos os espaços, somos desconsideradas. Então, assim, eu fiquei refletindo isso com uma colega minha, até quando a gente vai pedir para sermos vistas, né? Hoje eu me vejo como negra, mas não fui criada. Então, não só eu, como toda a minha geração. Hoje você consegue passar nas timelines de todas as pessoas, ou da maioria das mulheres negras, das mulheres pretas, e elas se veem como a forma como elas vieram no mundo, com o cabelo que elas têm maravilhoso. Então, assim, é uma e transformação, é uma identidade, é um nascimento. Então, assim, eu nasci de novo. Aquela Grazi de 20 anos atrás, ela não existe mais. Essa Grazi é outra mulher. E é tão negra como nunca foi antes, né? E enfrenta todos os preconceitos e está disposta a tacar a bandeira em todos os solos que não são tão a gente, enfim, eu não vou falar que a gente vai fazer tremer, não. Você não vai falar que eu vou fazer uma revolução. Mas talvez seja isso que a gente precisa. A gente precisa fazer as nossas revoluções. Positivas, né? isso. Claro, né? Lembrando que a gente está num momento tão complicado politicamente, né? Que às vezes a gente solta uma palavra assim, enfim, né? Dentro do Estado Democrático de Direito, é óbvio, respeitando a Constituição, né? Enfim, a gente precisa fazer soluções. Perfeito. Eu vi que entrou a Jana Janeiro aqui, parceira lá do Rei Batuque, do Quilombo, né? Batuque na Atividade. Andréia Lúcia. Olha só que tanto de gente bacana que veio te ver. Leonardo, Léo é Até um do professor. Canadá tem gente aqui, olha. Isso, gente do Canadá, Regiane, Sara. Nossa, isso aqui eu não sei quem é, não. Entrou Quem? aqui o professor Francisco Morales, que Moraes. gestor educacional aí e consultor. Mas me diga, como é que funciona esse programa Direito na Escola aí, que eu acho um projeto sensacional e que as pessoas precisam conhecer, né? É, Me fala um pouco do direito na escola, que você brilha até os olhos quando fala disso. Bem, eu acho que não tem como eu falar do direito na escola sem falar da missão e do propósito que ele tem. Porque não seria justo eu falar das pessoas que o compõem, porque todas só estão juntas porque têm o mesmo propósito e a mesma missão. Em regra, são advogados, mas temos outros profissionais que são psicólogos, pedagogos, que fazem parte, porque nós somos da área do direito, enfim, não temos a licenciatura, não temos essa capacitação originária para estarmos em parceria com a educação como a gente realmente quer. O que justificou, inclusive, a minha grande paixão pela educação, eu ingressar no mestrado em educação. Eu queria saber tudo, né? Você sabe que eu sou uma É, grande curiosa, né? Eu amo estudar, amo conhecer tudo. Então, uma das justificativas foi essa, foi para contribuir, enriquecer, inclusive, muito mais o meu próprio repertório, mas o próprio programa. O nosso propósito na verdade, a nossa primeira indignação, né? Não disse indignação. A nossa primeira indignação é por que a gente só sabe das estruturas sociais, das regras da sociedade, quando a gente entra numa faculdade de direito. Não é todo mundo que entra na faculdade de direito, mas todo mundo faz parte do direito, está submetido a todas as regras e tem muitos direitos, além de muitos deveres também, mas tem muitos direitos que eles não são passados para frente. A gente não tem esse costume e a tradição de passar isso. Ele é passado dentro de um currículo da faculdade de direito. Ele está preso nas grades curriculares, né? Aprisionados. Então, a gente, né, eu, o Lucas e tantos outros que também se indignaram de alguma forma, fez com que aquilo começasse a dar certo há uns 7 anos atrás, lá para 2012, por aí, 2014, foi quando a gente conseguiu alavancar e juntar pessoas para fazer isso. Outras tantas, apesar de também ter pensado, nossa, é verdade, né? Eu também já pensei nisso, por que a gente só sabe isso na faculdade? Mas tantas outras se uniram porque elas realmente querem compartilhar. É uma ação social, é um projeto
voluntário, ninguém recebe nenhum valor de hora-aula para estar dentro de uma sala de aula pelo programa Direito na Escola. Todo mundo, pelo contrário, paga para fazer parte, porque a gente tem curso de capacitação de professores, a gente tem apostila, a gente tem material de toda a estrutura, uma organização, um instituto registrado. A gente tem as nossas camisas coloridas, a gente não vai fantasiado de advogado, a gente vai com pessoas normais da sociedade, então a gente usa roupas coloridas, alegres, é isso que cria a nossa identidade com os alunos, porque normalmente, eu até soltei um vídeo ontem, essa semana, lá no meu feed, que assim, nossa, o direito parece ser tão chato, né? É chato, ninguém entende, não é para ser chato, é para ser fácil, faz parte de nós antes do nosso nascimento e após a nossa morte. Então, assim, por que só a gente fica sabendo? E creio muito que a falta da nossa participação social, a nossa cidadania reconhecida como membro, como corpo unido, a gente tem uma estrutura social, política, cultural, filosófica tão defasada. Porque se nós nos conhecêssemos mais enquanto estrutura, enquanto ser humano, enquanto sociedade, né? Enquanto um outro, como Rousseau gritou, como Locke, todo mundo, enfim. Eu acho que nós seríamos muito melhores filosoficamente, politicamente, estruturalmente, espiritualmente. Então, acho que, infelizmente, a gente precisa de regras, né? Fico muito triste por isso. Mas a gente precisa de regras para fazer para ser normal, para fazer o bem, para não fazer coisas erradas, né? No município de BH agora vai ser sancionado também uma lei multando as pessoas que não querem usar máscara. Olha só, tem uma lei para proteger a sua saúde. Tinha que ser uma coisa natural, né? Ou seja, a gente tem uma intervenção. Mas ao mesmo tempo o direito, né, é aquilo que vem de cima para baixo, né? Não é uma coisa para oprimir. Pelo contrário, é para libertar a gente, para que a gente seja a gente mesmo, com as nossas diferenças, com os nossos espaços, com as nossas famílias, com os nossos amigos. Então, o direito é muito mais do que leis e regras. Isso é uma parte do direito, é uma parte muito pequenininha. Então, assim, o direito na escola ele vem para fazer essa transposição didática necessária, né, para a educação básica, e entregar o que tem de básico do direito, são noções básicas do direito civil, penal, constitucional, ambiental, trabalho. Então, a gente tenta fazer essa grande parceria com a educação, né? A gente quer complementar e não suprimir nenhuma carga horária do currículo da educação básica, pelo contrário. Então, a gente vem para agregar, para somar e para entregar para a sociedade é dever nosso contribuir com a sociedade, né? Então, se eu tiver a oportunidade de aprender tanto, por que eu vou guardar só para mim o conhecimento? Eu tenho que entregar de alguma forma, obrigatoriamente, meu coração pede para eu contribuir. E nós somos muitos no direito na escola porque todo mundo também está nessa mesma vibração, sabe? De contribuir com a sociedade. Isso que eu ia perguntar. Hoje vocês estão em quantas cidades e são quantas pessoas? Porque todo dia eu vejo um tantão de camisa daquela rosa, eu acho bacana. E depois eu já quero emendar isso perguntando assim, como é que o direito na escola age para a formação cidadã? Bom, a resposta a gente tem. Lógico que se a pessoa conhece o direito e o dever dela, ela se torna um cidadão melhor. Mas como é que é a ação, assim, um plano de ação do direito na escola, para a gente fazer, quem sabe, uma parceria aí? Está surgindo um projeto que é a cara de vocês e é a cara nossa, da Educação Alvo. É um projeto online para escolas durante a quarentena. Ai, fantástico. Temos novidades online. É o mundo, né? O mundo já é pós-digital, nem digital é, ele já é pós-digital. A gente já está na transição de era. Quem não percebeu que a era mudou, a pandemia veio para fazer um marco temporal aqui para gente, né? Infelizmente. Mas é uma realidade. Tem gente que assusta, né? Porque no meu livro, no capítulo 26, eu falo que eu dou adeus para a escola tradicional. Meus sentimentos, escola tradicional. E só que o direito é uma coisa que tem um formato secular. Né? O juiz é juiz, a promotoria é promotoria, a defensoria é assim. Como ensinar isso para uma juventude toda digitalizada? Assim, para contribuir para a formação dele cidadã. Como é que vocês estão fazendo? Você sabe que é interessante porque na nossa formação de professores é engraçado, né? Como a gente não tem a licenciatura em regra, nós somos bacharéis em direito, a gente acaba
automaticamente, né, de uma forma muito intuitiva, replicando aquilo que a gente sempre aprendeu. Então, a forma que eu sempre assisti às aulas, em tese, seria a forma que eu também poderia ministrar uma aula quando me tornasse professora. Mas como eu sou a Grazi, muito subversiva e sempre achei as aulas muito chatas, né, eu não poderia pagar essa língua. Né? Eu sou apaixonada com os meus professores de educação básica, tenho uma paixão por eles, uma gratidão muito grande, sabe? Tenho contato com eles, com todos, quase todos eles, né? Até hoje, né? Alguns não estão mais aqui, mas enfim, todos eles. E sempre fiquei indignada, porque eu tinha que ficar sentada tanto tempo ouvindo, decorando tabuada, sendo que eu não queria ir para exatas, né? Não queria ir para a área da saúde, das ciências médicas. Imagina, eu queria ser jornalista, né? Eu queria saber das leis, escrever direito. É isso que eu queria. Mas eu era obrigada a estudar mais 14 conteúdos, disciplinas, de forma disciplinada, enfileirada, né? Uma coisa bem... Que aquilo, para mim, infelizmente, até hoje eu não sei para que eu sei qual que é a soma do ângulo interno das estrelas, que caiu na primeira prova teste do Enem, né? O Enem já vai fazer 20 anos aí. Faz esse ano 20 anos, né? Então, é um pouco complicado. Como que o direito na escola hoje ele atua? Nós estamos em 45 cidades de Minas Gerais, estamos em contato com várias outras cidades de outros estados, então a gente vai fazer uma expansão nacional. E o online, esse mundo digital que já existe há tanto tempo, que meu filho já nasceu nele, já nasceu nessa transição do pós-digital. Da geração C. Né? Que eu vou ter que tirar uns Czinhos dele e vou ter que dar tantos outros, né? Mas vai ser muito mais fácil, né? Então, nós nos conectarmos com essa geração que está na educação básica por meio digital, não vai ser uma dificuldade. Poderia ser uma dificuldade para os professores, mas não para os estudantes. Os estudantes, eles já convivem com esse universo. E uma facilidade é que nós não estaremos dentro de uma sala de aula com 40, 50, 60 alunos. Nós poderemos estar com muito mais quando a gente está conectado. Então, os nossos professores são capacitados para isso. Inclusive, um dos braços do direito na escola é a pós-docência com ênfase em educação jurídica, que nos 3 eixos pedagógicos, um deles é o tecnológico. Então, a gente entrega todos os conteúdos que a gente pode facilitar e dar bagagem para os nossos professores e educadores, para que eles tenham estrutura tanto para ministrar na educação básica e na educação infantil, inclusive, apesar que a educação infantil depende muito mais da metodologia do que das ferramentas, mas também na educação superior. Então, a gente tem não vejo um impeditivo, pelo contrário, eu acho que é uma grande facilidade. E esse ano, por exemplo, é o primeiro ano que a gente vai fazer o nosso curso de membros, é a forma de ingresso no programa, 100% online. Sempre foi presencial, uma vez por ano, na cidade de Belo Horizonte. Quando a gente fazia em outra cidade, a gente tinha um calendário de viagem, a gente tem uma equipe de viagem de 3 advogados daqui, nossos professores, que viajavam, ou seja, era uma demanda muito complicada da gente conseguir suprir. Imagina que hoje a gente consegue assistir essas aulas numa plataforma EAD, né? Fazer umas conexões pela educação remota, por todas essas novas ferramentas, o Zoom, o Meet, o Simpla também, que fez parceria com o Zoom. Então, assim, eu não vejo isso como impeditivo, pelo contrário, ele acelerou um plano que nós tínhamos do futuro, né? Imaginava que isso poderia acontecer daqui a 5 anos e, de repente, já está acontecendo. Nossa, Gra, que legal. Pergunta não tinha que você me fez? Não... Que é a formação cidadã, e eu fiquei sabendo que tem um projeto tramitando aí, né, na Câmara. Qual que é o próximo passo agora para o direito da escola realizar aquele sonho que é entregar, sobretudo, tá? Quando eu falo assim, não é nenhum preconceito, mas sobretudo na escola pública, as palestras. Por quê? Quando a gente fala assim, parece que a gente está com algum tipo de discriminação com a escola particular. Não, lá tem uma estrutura maior. Veja bem agora na quarentena. Eu estou observando aqui, o ensino remoto. Ele chegou na escola particular numa rapidez frenética naquelas que estavam já preparadas. Eu sou um crítico, eu não gosto daquela sala de informática. Eu acredito em escolas que todas deveriam ter a equidade, igualdade.
Escola pública e particular, mas as particulares mais avançadas, elas já têm um departamento que não é mais a sala da informática, é Ele é a tecnologia central educacional, tecnológica, né? ou Exatamente. para ensinar. E a Unesco já tem falado da educação mais humanizada, né? Ela não disse, apesar de nós estar, ela fala muito da questão da conectividade, né, do mundo globalizado, mas ela fala muito mais em humanizar do que robotizar, né? Ô Grazi, eu queria te ouvir uma coisa, que você é educadora, pesquisadora, mestranda em educação, e eu sei que você está tirando um tempo aí, porque você está escrevendo a sua dissertação para entregar, então tem que aproveitar. E mais uns Grazi, como é que é artigos isso? também que vieram de brinde. Mais artigo, eu conheço as peças. Aqui, como é que é isso? No regimento interno da escola não pode celular. E E agora as agora aulas tem são que ter remotas com celular. smartphone. Como é que é isso? Pode em casa, não É, pode na escola. Olha é, para você ver, a escola, o momento tá vivendo, a educação está vivendo uma transição maluca, verdade. né? O que não É. podia agora pode de uma hora para outra em 2 meses, né? Exatamente. E na verdade eu vou tentar até te responder a primeira a pergunta anterior que você me fez. Sim, Como que o direito na escola poderia ou poderá contribuir com a formação cidadã? E você fez até um apontamento em relação à escola pública e não à escola particular. A gente não tem preferência, onde tiver alunos, nós estaremos lá compartilhando nosso conhecimento. Mas é óbvio que pela desigualdade social que existe, assola o Brasil inteiro e o mundo, inclusive, isso não é né, não estou dando spoiler de nada, pelo contrário, isso existe há muitos anos. É importante que a educação seja a base de estrutura alavancadora das pessoas que querem fazer parte da sociedade e não fiquem na margem da sociedade. Né? Esses são os marginais. Os marginais não são os bandidos. Os marginais são as pessoas que estão à margem, estão esquecidas, não estão amparadas, não estão sendo assistidas pelo Estado. Então, quando a nossa proposta é entregar o nosso conhecimento do direito, não é só necessariamente os direitos e deveres, porque por meio desse conteúdo, nós podemos gerar reflexões críticas com os jovens, fazer rodas de conversa para que eles entendam o papel que eles têm na sociedade. A princípio, nós temos em regra toda a estrutura do nosso currículo com a formação para o mundo do trabalho. A LDB fala isso, os currículos fazem isso, enfim, toda a legislação educacional está voltada para o mundo do trabalho. Mesmo que às vezes essa expressão aparece, às vezes não aparece, aparece de uma outra forma, profissionalizante, mas sempre está voltada para isso. E quando que a gente vai formar os nossos jovens, os futuros adultos, para serem humanos, para serem cidadãos? Não é só ter direitos e deveres, mas saber que a sociedade ela é organizada, ela é estruturada, existem pessoas de carne e osso, apesar que a robótica está vindo e já chegou para isso, mas atrás do robô existem 200 humanos para que isso seja possível. Então, quando a gente entrega isso para uma escola pública, municipal, estadual, a gente quer contribuir com as pessoas que mais precisam. Mas aí eu fico perguntando, será que os alunos que estão estudando em escola particular, eles são mais cidadãos? Eles são mais conscientes, são mais emancipados, né, desse mundo tão alienante do que os da escola pública? Pelo contrário, eles estão a mesma coisa. E eles estão muito mais alienados porque eles ainda estão dentro da bolha do consumo, eles têm poder aquisitivo, eles entram numa bolha que eles entram por uma margem da sociedade, eles acham que estão no centro da sociedade, não estão. Não é o capital, apesar do capital ele ditar um pouco as regras da nossa sociedade, quando a gente pensa numa educação humanizada, não é o capital que poderia fazer isso, né? A gente coloca o capital à margem, não de uma forma, né, com uma ideologia, mas como uma estrutura de seres humanos, né? A gente se despe de tudo que a gente poderia ter para a gente ser mais humano e ter conhecimento para isso. Então eu fico pensando nisso, né? Se a gente entregaria mais para a educação pública porque eles precisam mais, mas quem está na escola particular não é mais humano do que quem está na escola pública, ele não é mais cidadão. Cidadão é participativo, ele é coletivo, ele é engajado, ele quer para todos. E pelo contrário, eu vejo muitas crianças egoístas, muitas crianças
soberbas, prepotentes, repetindo às vezes os passos dos pais, coitadas. Elas não têm culpa, né? Eu falo muito que eu tenho uma responsabilidade muito grande de cuidar do Vitor, porque se ele for uma péssima pessoa, se ele for um homem muito ruim, a culpa vai ser toda minha. A responsabilidade é minha. Então eu tenho a responsabilidade de cuidar e educá-lo da melhor forma possível, né? Ele está com 2 anos, ou seja, eu tenho 16 anos ainda para fazer. Ele será adolescente só 18 anos da vida. Ele vai passar 70% da vida dele, se Deus quiser, vai viver muito como um homem. Ele tem que ser um homem muito foda. Já passou das 10 da noite, falei um palavrão aqui. Agora pode. Ele tem que ser muito. Ele tem que ser muito bom. A responsabilidade é minha. Mas existem, assim, essas questões, né? Alguns pais, muitos, né, estão entregando os alunos para as escolas como se as escolas tivessem que educá-los. Mas, na verdade, ela tem que alfabetizá-los, né? Tem que entregar um conteúdo complementar à educação. A educação é feita pelo Estado, pela sociedade, pela família e por nós, que estamos aqui, né? Nessa grande vontade de mudar o mundo, né? A gente quer isso. Graça, vai mudar o mundo inteiro? Não sei se eu vou mudar, mas às vezes o mundo de alguém, porque o meu mundo eu mudei. Sabe, o mundo de algumas pessoas eu consegui mudar. Então eu fico muito feliz e até arrepio, porque eu já mudei mundos. E eu sei que os nossos membros do Direito na Escola mudaram mundos também. Então, sim, a gente vai mudar o mundo. A gente já está mudando o mundo. Você vai ver muita camisa colorida em BH. Você vai ver muita camisa em toda Minas Gerais. Você vai ver muita camisa colorida de Direito na Escola no Brasil inteiro. Porque seria uma vitória não conquistada se a gente não pudesse ser melhor por meio da educação. Se a educação é o alvo, por que não fazer por ela, né? Bem, falo demais, né? Isso que você fala para mim é sagrado, porque educação é o alvo nasceu por um trecho da palavra de Paulo, né? São Paulo, ele caiu do cavalo, mais ou menos como eu também caí, e aí ele passou de quem perseguia, né, a quem tem um alvo. E ele deixa isso claro numa carta que ele fala, ó, eu sigo em direção ao alvo. Então, assim, o processo educacional é sempre levar as pessoas a entenderem que tem horizonte. Mas aí tem um projeto de lei, né? Qual que vai ser o passo agora para a gente colocar o direito na escola, na nossa escola, na minha escola, na escola de quem desejar? Bem, nós apresentamos no ano de 2017 um projeto de lei para a inclusão da disciplina de direito na educação básica, toda a educação básica, desde o fundamental ao médio. Mas não é mais uma disciplina dentro da estrutura do currículo, ela entra como uma oficina do contraturno. Em BH, como é uma lei municipal, a na gente escola não integral? abrange. Na escola do programa, é o programa da escola integrada que existe na prefeitura, né? São 178 Que coisa bacana! escolas. São 178 escolas, os meninos ficam o dia inteiro nas escolas. Então, assim, a gente está apresentando uma proposta complementar ao programa da escola integrada. A gente não está suprimindo nenhuma carga horária do currículo oficial, né? Que houveram alguns questionamentos nesse sentido. Então, não, a gente não é uma disciplina obrigatória, a gente sabe que a gente não poderia fazer isso, né? Legislativamente, isso não pode ser feito a nível municipal, mas como oficina a nível municipal a gente pode fazer. Então, o nosso projeto ele já tramitou na Câmara dos Vereadores e está indo para as mãos do Calil, o nosso prefeito, para que ele assine, né? Então ele precisa agora receber esse projeto de lei já passado pelas 5 comissões da Câmara dos Vereadores, já foi redigido por uma comissão de redação, já foi assinado pela presidente da Câmara dos Vereadores e precisa agora da sanção do Calil e a partir dessa sanção a gente terá uma lei de verdade no universo jurídico para que a gente... e ele precisa promulgar isso para tornar público, né? Os atos são públicos e a partir daí a gente tem essa proposta para a educação básica dentro do contraturno, né, das escolas integradas de Minas, não, desculpa, aqui da Prefeitura de Belo Horizonte, né, das escolas municipais de BH. Então, essa é a nossa proposta. Estamos aí contando, né, com a assinatura do Calil, começamos uma campanha do hashtag Assina Calil. Nós não sabemos qual motivo ele não assinaria, enfim, já passou por 5 comissões, desde comissão de justiça, enfim, todas as comissões para verificar todas as eficácias, as validades, as nulidades que poderia haver num projeto de lei.
e passou, né? Então, são 2 anos aí de tramitação dos raciocínios dos nossos vereadores e toda a comissão parlamentar ali, equipada com os departamentos jurídicos, e passou. Então, assim, eu não vejo razão para que essa lei não seja sancionada aqui no município de BH. Ô, Grazi, isso é tão legal. Eu vi que entrou a doutora Maria Amélia aí. Desculpe, Ana Amélia. Estou chamando ela de Maria desde o dia da live. Nós fizemos uma live segunda-feira sobre o direito das escolas e das famílias, né? Eu sou louco que vocês se conheçam, então, essa doutora Ana Amélia que entrou aí, ela é mestre em Direito Civil, mas ela também é uma educadora demais, e eu queria muito que ela conhecesse, tá? Depois vocês Nos entrem em conexão, conheceremos. porque vocês têm que tomar aquele café lá, naquela padaria chique lá que você gosta. Mas Comer é comigo mesmo. não, mas bateu o papo também. E vamos lançar o livro da Ana Amélia lá pela editora lá, quem sabe. Ela tem que conhecer o direito na escola, Legal. que é a cara dela. Então, Vai ser um prazer conhecê-la também. então, o Calil precisa assinar. Então, conte com a Educação UAL, vamos fazer um post junto, assina Calil, me dá as coisas que a gente pode fazer junto. E como que a gente faz para ter o direito na escola que desejar? Porque esse vídeo depois vai para o YouTube, vai para o Facebook, eu vou mandar para algumas pessoas. Vamos fazer chegar até o Calil também? Ai, que bom. Não, com certeza se Deus quiser, ele tá sabendo, né? Já tem umas semanas aí que nós já estamos movimentando as redes sociais. É um fenômeno, é um acontecimento pra gente, assim, é uma realização, é a primeira etapa. É claro que depois a gente vai ter que regulamentar como que isso poderia acontecer. A gente também tem o nosso currículo do programa Direito na Escola para que seja entregue com toda a transposição didática que existe para todas as séries, né? Nem as séries, mas os anos, né? Eu sou da época das séries, dos anos. Então, eu acredito, inclusive, que toda a bagagem que eu consegui adquirir lá no mestrado em educação, a compreensão da educação, né? Porque toda vez que a gente chegava numa escola, a gente chegava com os nossos livretinhos, todos coloridinhos, né? A gente não estava fantasiado de advogado. E a gente falava com as diretoras, as coordenadoras pedagógicas, qual que era o nosso propósito. A gente queria dar uma aula de direito, a gente queria conversar com os meninos, muito sobre crimes, sobre nós. Todos esses crimes, eles eram praticados por esses jovens. E você travou, voltou? Estamos bem? Estamos conectados? Voltei. Tudo bem. Voltou. Então a gente entrava a gente batia na porta das escolas, falava, eu quero dar aula de direito e tal. E falava assim, não, esses meninos já têm muito direitos, eles precisam de deveres. E a gente pensava, puxa vida, temos um bom trabalho para ser feito nas escolas, né? E a gente pedia, professor, deixa a gente dar uma aula, vem assistir com a gente. Na hora que ela entendia o que a gente estava falando, e a gente fala muito de roubo, furto, tráfico de drogas, quando os meninos descobriam que muita coisa que estava acontecendo ali próximo deles era sim tráfico de drogas e que eles sim poderiam responder por aqueles atos, que era um ato profissional, que adolescente comete crime sim, que os adolescentes, por exemplo, podem sair algemados das escolas. Você sabia disso? Nem as escolas sabiam. Então, assim, até o direito do educador e os deveres dos educadores, aquela professora, aquela diretora não sabia. Eles falaram, nossa, a gente precisa muito de direito na escola. Então, eles descobriram que o direito na escola não é o direito, os direitos, né? É o direito enquanto conhecimento. Eu não falo nem enquanto ciência, mas enquanto conhecimento agregado de uma sociedade inteira. E a gente não tem acesso a isso. Não pode ser privilégio de quem faz uma faculdade de direito. Não pode ser privilégio meu. E se eu não tivesse feito faculdade de direito há 15 anos atrás? Né? Quem eu seria? Nossa. Então é bem complicado isso, né? Eu não poderia ter tido esse privilégio enquanto privilégio. É um conhecimento que todo mundo deve ter. Então é uma grande oportunidade que a gente tem de mostrar para a sociedade, inclusive, o que é o direito. Né? Nós estamos, inclusive, soltando alguns videozinhos, os nossos membros, as nossas professoras estão contando, e aí, o que é o direito? E eu gravei um que eu falei, o direito é aquilo que nos une enquanto sociedade. Né? Tão subjetivo, vive tanto dentro de nós e a gente não sabe reconhecer o que é isso em nós e nós fazemos parte dessa sociedade e isso nos é cobrado. Muitos dos adolescentes descobrem o direito, né, os deveres,
nas delegacias. Isso não é justo. Então, é a nossa função contribuir com essa formação cidadã para que nós possamos ser melhores e bons, assim, como Kant falava, como todos os filósofos falavam, né? Então, entender a sociedade é para a gente ler os filósofos, né? Então, assim, puxa vida, li tantos filósofos, falei, puxa vida, tive aula com a Mauri, né, que é um gênio, né, que foi seu orientador do mestrado. Então, assim, eu falei, meu Deus, é isso, eu tô no lugar certo, eu preciso fazer isso. A gente explode, né, a cabeça da gente começa a soltar fumaça. Eu saí do mestrado, assim, com fumaça na cabeça. De tanta informação, eu falo, gente, é isso. E nunca vi tão unido, inclusive é a minha dissertação, como que eu consegui fazer o casamento da educação com o direito. Porque até então, né, quando a professora falava que tinha muito direito na escola, eu consegui fazer esse lacinho. Em breve teremos aí um livro novo aí para as pessoas lerem. Uau, que bom. Aqui, Grazi, e a escola quer? O que que ela faz? Ela entra em contato com o site, com o Facebook, e ela fala com quem? Todas as nossas redes sociais têm canal de contato. Seja no nosso site direitonaescola.com.br, a gente tem o Fale Conosco, os educadores podem entrar em contato solicitando. Infelizmente, nós não estamos indo, né, essa pandemia, a gente está com as atividades presenciais suspensas, mas a nossa grande vantagem para os alunos, se as escolas estiverem com essas conexões, tem algumas escolas públicas que, apesar de não ter esse sistema de informática tão bom quanto as escolas particulares, criaram um grupinho de WhatsApp e estão entregando alguns videozinhos, conteúdos para os pais. Então, nós também estamos gravando alguns videozinhos, as nossas professoras estão gravando alguns videozinhos informativos e a gente está colocando no nosso YouTube, na nossa página do Instagram, que é Direito na Escola. Algumas coisas Que eu também legal. vou soltar na minha página. Então, assim, a E, gente. E tem um curso novo, né? Quem quiser fazer parte, por exemplo, do programa, como membro do programa, nós teremos, a gente passa pelo nosso curso de ingresso, né, para o nosso curso de iniciante, nosso curso de nivelamento, para a gente sintonizar. Não é nivelamento no mau sentido da palavra, não, mas é mesmo para a gente se sintonizar, porque é um projeto social muito rico de propósito, sabe? Então só fica mesmo quem realmente sai de lá, bate o coração e fala assim, poxa, Grazi, é isso aqui, eu quero fazer parte. E a gente caminha junto. Hoje nós somos 2.500 membros inscritos, né, no programa. Então bateu muito o coração de muita gente. A gente fica muito que feliz. Nós bacana. teremos, nós teremos agora, no mês de julho, um curso 100% online. E a gente não tem nenhum tipo de seletividade. Qualquer pessoa pode fazer esse curso. A gente até sugere que as professoras da educação básica, enfim, de qualquer escola, façam o nosso curso para conhecer, para realmente enfiar a cabeça lá mesmo e falar, então é isso que esses meninos estão fazendo, sabe? Que Mas um legal. dos critérios que nós criamos é que apenas os bacharéis em direito podem dar aula do direito na escola, mesmo aí sim pelo critério do conhecimento, né? Se nós estudamos, quem estudou matemática dá aula de matemática, quem estudou física dá aula de física, quem estudou português, letras dá aula de português, e a gente também, seguindo essa lógica aí, quem estudou o direito seria capacitado, habilitado para dar aula de direito. Mas a gente tem muito pedagogo que contribui, todas as nossas apostilas, nossos planos de aula são passados para os pedagogos para eles passarem o olho toda vez que a gente tem alguma dificuldade. Eu também sou uma estudiosa das metodologias ativas, então tem uma grande parceria com uma Oh. pedagoga, aí tá vendo? Tem uma grande parceria com uma pedagoga que aprendi muito no mestrado, eu aprendi muito. A gente tem um acesso ao universo. Eu falo que eu sou. Sabe É, aquele filme do Monstros S.A.? Que a menininha sim. ela tem aquele tanto de portinha? Pois é, eu sou aquela menininha quando eu entrei no universo da educação, há 7 anos atrás, assim, de forma profissional. Eu sou aquela menininha do Monstros S.A. que eu vou abrindo porta, e a gente vai descobrindo, vai abrindo porta, e vai abrindo porta, e vai descobrir tanto conhecimento que eu falo, meu Deus do céu, né? Então, assim, minha família já tá botando uma cordinha em mim pra eu não ficar entrando muito nas portas, tipo assim, Grazi não vai voltar nunca mais, porque eu não paro de estudar. Tem muito conhecimento, sabe? Então, assim, Tem ah, meu muita Deus, a coisa Grazi boa, né? tem muita E me coisa diga, boa. com qual idade que o menino pode participar das aulas do direito na escola quando a escola adere? Né? Que essa é uma pergunta boa.
E como que a pessoa faz para se tornar membro, assim, esse curso aí que vai ter, por exemplo, é, tem valor, quanto custa, qual plataforma, aquelas perguntas básicas, porque algumas Sim. professoras lá do canal do YouTube podem entrar e procurar vocês, do Facebook, nós vamos combinar aí de divulgar isso junto. Os preços são preços sociais, sabe? Todo o valor que a gente recebe, a gente deixa dentro do nosso programa, que é onde a gente imprime as nossas apostilas, a gente faz as nossas camisas, tem que entrar uniformizado para que a escola nos reconheça como uma pessoa diferente, Perfeito. afinal de Isso contas, é a muito gente não é bom. contratado. Então a gente sempre está com a camisa rosa, a camisa azul, a gente está sempre muito alegre. E a gente tem os nossos materiais, os custos são sempre para isso. Quem vai para o interior, por exemplo, os custos é para custear a viagem, a gasolina, a hospedagem dos nossos professores, sabe? Ninguém fica com esse valor. Então são valores muito baratos. A gente vai utilizar uma plataforma que eu não sei ao certo qual será, talvez seja Eduz, mas eu não vou afirmar aqui, porque pode ser que no meio dessa nossa conversa, até o mês de julho de 2020, que será ainda em 2020, a gente troque isso. Mas a gente já digitalizou todos os nossos materiais, todos os nossos manuais de membro, professor, coordenador, o nosso estatuto do programa, está tudo digitalizado. A gente já está pronto para começar a espalhar isso para o Brasil inteiro. Quem quiser levar o direito na escola hoje para a escola presencialmente, infelizmente a gente está com as atividades suspensas, mas pode entrar em contato com a gente nos nossos canais de comunicação. Aqui no Instagram a gente está criando um painel em homenagem à nossa grande conquista, a gente realmente está muito feliz com isso. Então, que é o @direito na escola. Pode mandar um direct lá pra gente, falar, olha, eu sou professora da escola X aqui de BH ou da cidade tal. Se for de uma cidade que nós temos membros na cidade, a gente direciona para a cidade, nós temos núcleos em 45 cidades de Minas. Quem tiver dúvida e quiser conversar comigo, pode conversar comigo também, que é o @graziela.rose, e é o Graziela Tá mais difícil de lançando junto escrever, aqui com tá? É o mais. conhecimento. São três livros. É o Cada mais. dia a gente vai falar Opa! de um. Entrou interferência aqui. É o mais original, que é Graziella com Z, dois L's e A no final, né? Bem italiano, né? Então, é o graziella.rose. Pode me mandar mensagem, a gente direciona para as coordenadoras responsáveis. Temos uma coordenadora em Belo Horizonte que faz esses direcionamentos com os professores, mas a princípio a gente está 100% online. Então, a gente está com alguns conteúdos sendo entregues e talvez a gente pode pensar de novas formas de entrega de conteúdo, talvez um ensino remoto, caso seja possível em alguma escola ou não, enfim, mas até agora a gente está com tudo salvo nas nossas nuvens das redes sociais. Perfeito. Entrou o professor Vinícius aí, você viu? É um amigo meu muito querido, Então, Grazi, faz parte eu do quero, programa também. eu quero te agradecer muito por Ai, esse. desculpa. Hum, Desculpa, Paulo. Só para eu poder. A gente está com um tempinho aqui de 1 minuto. Só para eu te sim. responder. Só para eu te responder uma pergunta que você fez, que eu não respondi. A partir de que idade? Nós estamos. A gente capacita os nossos professores para ministrar aula do Fundamental 1, que começa com o quinto aninho, até a EJA. Não tem essa diferença. A diferença realmente é para o nosso professor, que precisará criar o plano de aula adequado àquele perfil de aluno que existe. Mas eu já dei aula para os piquititinhos, sabe? Eu tenho uma paixão muito grande pela educação infantil. Então, o que me chama muito até é uma faculdade de pedagogia, né? Mas eu não posso falar muito alto, não, porque senão o pessoal fica doido. Se eu entrar numa outra faculdade, o pessoal aqui de casa vai Calma, ficar doido. Grazi. Mas, pois é. Mas assim, eu tenho Doutorado. uma. Pois é, eu tenho uma paixão muito grande pelos piquititinhos e já consegui ter conversas, roda de conversa com eles assim. Nossa, foi fantástico, conversando muito. Claro que não tudo, né? Eu não vou dar, por exemplo, direito tributário para os piquititinhos, mas a gente consegue conversar, assim, é muito legal, sabe? É muito bacana. Então, assim, a partir do quinto ano, sim, mas eu já dei aula para os meninos do terceiro, do quarto aninho, sabe? É muito gostoso. Tem professora que tem as metodologias, eu já criei vários joguinhos, eu amo gamificação, fiz um monte de curso de gamificação, criei vários joguinhos. As nossas apostilas, inclusive, são ilustradas, dá para fazer caça-palavras. É muito legal, é muito legal.
Enfim, eu Que sou bom. apaixonada e assim, tudo que a gente pode entregar com facilidade para os meninos para passar no processo de aprendizagem deles, porque a gente não ensina nada se eles não aprenderem, né? Não adianta eu sair da escola e Sim. falar, ensinei. Não ensinei nada. Eu só vou falar que eu ensinei se eles falarem que aprenderam. Então, a gente tenta utilizar as melhores ferramentas, as metodologias ativas de aprendizagem, para a gente entregar com muita alegria. Ô Pronto, acho que Grazi, era isso. eu quero te convidar para uma outra conversa depois com uma outra amiga noutra plataforma, mas aí a gente combina isso depois. Mas quero te Tá? agradecer porque Prazer. é, você consegue juntar duas coisas que são apaixonantes, o direito e a educação. Educação é a nossa vida, né? E isso impacta as pessoas. Então, assim, o que dizer nesse momento, para a gente fechar, né, com um minuto, o que dizer, assim, nesse momento que o Brasil vive uma judicialização de tudo, como, como ser uma educadora que vai fazer diferença nesse país aí? Nossa, que pergunta, né? Que pergunta. A gente realmente está passando por um turbilhão, né? Por um terremoto. Mas, enfim, eu acredito muito que a educação humanizada é aquela que vai fazer toda a diferença. Nós estamos numa era pós-digital, nós estamos hoje 100% online por conta dessa pandemia. Os robôs, as máquinas, tudo está tomando conta, veio para nos facilitar, para nos auxiliar, enfim, inclusive algumas profissões poderão nem existir mais, mas eu acredito que o que nós temos de mais especial de tudo é o toque humano, é o que nos torna tão únicos, é o olhar e a escutativa que a gente tem com o outro. Então, eu acho que quando eu consigo falar que eu quero contribuir com a formação cidadã, eu quero fazer, eu nunca vou conscientizar ninguém, a pessoa conscientiza sozinha, né? Mas eu quero entregar um máximo de conhecimento, porque a educação, para mim, é a única via para a gente fazer isso. Então, quanto mais consciente de humanos nós somos e com humanos são as outras pessoas, e que a gente precisa ter esse elo de ligação para que todas as coisas, outras coisas aconteçam, né? Essa pandemia, a pandemia política, né? Todas as questões. Eu acho que quando a gente perde a nossa humanidade, a gente perde tudo. A gente perde tudo. Então eu não seria ninguém se eu não pudesse ser tão empática e tão humana com o meu próximo, né? É uma regra universal, né? Esse amar o próximo, ela é muito complicada, porque eu preciso do autoconhecimento, eu preciso me amar primeiro, eu tenho que me entender, entender o outro, entender que ele também precisa se entender primeiro para depois me amar. E é um processo muito cíclico e a gente está tão interligado, né? É um mundo tão complexo e a gente, nessa complexidade, a gente precisa estar conectado de verdade. Não só na tecnologia digital, mas assim, nas nossas conexões humanas, né? E eu até brinquei, eu até postei esses dias várias vezes no meu stories que essa pandemia já estava premeditada e que só quem tem muito amor no coração vai conseguir se salvar, porque esse é o nosso antídoto e sempre foi. O ódio, ele sempre mata, de alguma forma, fisicamente, psicologicamente. Então, eu acredito que o professor, o educador, que ele conseguir criar um humano, muito humano, e que consiga ter olhos para o outro, e faça essa conexão tão complexa, né? E permita que nesse nosso mundo complexo a gente não se isole, eu acredito que será um bom educador, né? Isso é um propósito que eu tenho de ser uma boa educadora, como mãe, como professora. Eu estava no dia que você recebeu da filha do Rubem Alves, né? Aquele que criou o termo escutatória, o prêmio de mulher É, educadora. Por isso, para mim, é uma honra estar falando com você nessa noite. Quero te obrigada. agradecer por ter reservado esse tempo para nós, né? Um Quero prazer. pedir um favor, né? Você sabe que o nosso movimento vive, nós estamos lançando uma trilogia de livros, né? Sim. Sobre a BNCC, sobre o que as escolas podem aprender e sobre as metodologias ativas. Então, Grazi, a nossa meta é atingir 100 pessoas, porque assim a gente consegue pagar o custo e fazer um livro que vai chamar Mulheres Educadoras, que você vai ser autora de um dos capítulos. Então, assim,
Você sabe como a gente funciona, sabe que a gente também é sonhador, mas que a gente realiza. Então, hoje realizamos a nossa primeira live, por enquanto, e vamos falar mais de direito na escola. E foi muito legal estar contigo, gratidão. Obrigada. Juiz Eu aí que na nossa agradeço. ausência, viu? Juiz na nossa ausência. Obrigada, Paulo, pelo convite. Permaneça à disposição. A gente não está aqui só para falar de direito, não, apesar de eu ser muito apaixonada Educação. pelo direito, mas a gente falar a educação como um todo e o direito vindo agregando isso tudo, né? Então, fico à disposição, porque educação é o alvo e ninguém tem dúvida, né? Positivo. Ó, e a próxima vai ser sobre educação humanizada. Aguarde. Sim, amo. Nós vamos falar de Edgar Morin, do Papa Francisco, de um povo bacana aí, tá? Amo. Ai, vamos. Aguarde. Obrigado, Tá, viu, Paulo, Gra? Tudo de obrigada. bom. Obrigada a você. Tchau. Tchau. Um abraço aí. Tchauzão. Ó, Obrigada. esse vídeo vai pro YouTube também depois, tá? Tá bom, Gratidão. vou pegar lá. Obrigada. Tchauzão. Tchau.